Oi, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Como a gente combinou, né, na aula síncrona que a gente estava tendo, devido a meus problemas de instabilidade da internet no dia de hoje, eu vou gravar a aula que eu daria de forma síncrona, de forma ao vivo, para que vocês vejam com mais calma em casa e a gente não corra o risco de ter interrupções aí ao longo desse conteúdo, né? O objetivo da aula, então, é a gente falar sobre os conceitos essenciais da sociologia, né? Na verdade, são 4 conceitos, são 4 termos que são muito importantes para a gente pensar o que a sociologia estuda e como ela pode contribuir para a vida humana e como que a sociologia pode contribuir para a gente pensar a ideia de trabalho, que é o foco, o conceito principal dessa disciplina nesse semestre. O que é importante antes da gente pensar, como eu tô gravando o vídeo, né? Esse material é um material de cunho pedagógico, né? Feito exclusivamente para vocês, alunos do IFMG, bacharelado na engenharia, e não deve ser utilizado ou reproduzido sem autorização. Vocês podem usar ele no sentido de aprender, de ver, né? Para fazer as atividades, né? Mas ele não deve ser reproduzido sem a minha autorização, ok? Então vamos lá. Quando a gente pensa em sociologia, a primeira coisa que a gente tem que saber, pensar melhor, né, é que é uma disciplina que ela está estudando a existência social dos seres humanos. O que significa isso? Sociologia, ela é uma disciplina que estuda o indivíduo em sociedade. Tá? Então, ao contrário de outras, por exemplo, a psicologia, que vai estudar o desenvolvimento interno, psicológico dos indivíduos, a sociologia sempre pensa o ser humano em sua relação com o mundo que está em torno dele, né? E não só a relação indivíduo-mundo, mas a relação entre indivíduos, as relações sociais que são estabelecidas na nossa vida, né? E ao contrário do que muitos pensam, a sociologia não é um estudo teórico, simplesmente teórico, né? Não se estuda o indivíduo e a sociedade por estudar. Se estuda para se pensar em soluções. Né? A sociologia é uma disciplina que ajuda a gente a compreender melhor a nossa vida em sociedade, os aspectos que envolvem a nossa sociedade, com vistas a gente conseguir atuar na sociedade, né? Seja para poder manter aquela sociedade daquela forma como ela está, então é muito importante a gente entender a sociedade para fazer a manutenção dela, assim também como para transformar, caso a gente ache que aquele modelo de sociedade não é o mais adequado ao que a gente quer, ao que a gente almeja. Né? Então, esse é um dos objetivos da disciplina sociologia, né? Seja em diversas áreas aí de estudo, né? De se pensar a relação do homem com a sociedade e de pensar formas de ação social, de possibilitar, ser um facilitador para essa ação social nossa, né? Da sociologia, a sociologia ela trabalha com vários conceitos, né, analisa o homem e a sociedade de diversas formas, né? Mas para a gente entender como que essa disciplina ela pensa, né, é interessante a gente trabalhar melhor, entender um pouco o que a sociologia fala sobre indivíduo, o que a sociologia fala sobre sociedade, o que a sociologia entende por cultura e natureza. Então, a aula de hoje, ela gira em torno desses 4 termos: indivíduo, sociedade, cultura e natureza. Primeira duplinha aí é sociedade e indivíduo. Então, assim, quando a gente vai pensar em indivíduo, a gente pensa normalmente em pessoas, né? Em pessoas únicas, individuais, né? Tem outros termos como individualismo, que é um enfoque, né, que a gente dá à nossa sociedade, uma sociedade capitalista, que tem esse enfoque no individualismo, né? No pensar em si, no indivíduo pensar em si mesmo, né? E atuar em prol do si. E a sociologia ela não está pensando nesse indivíduo assim totalmente separado, né? A sociologia ela sempre pensa o que a gente vai chamar de sujeito social. O que é isso? Não necessariamente a sociologia vai pensar o que o indivíduo em si ele deseja, ele almeja, né? Então, quando for fazer algumas perguntas que a sociologia pode fazer, só para vocês entenderem o que é esse sujeito social, é pensar o lugar do indivíduo na sociedade. Algumas perguntas que a sociologia poderia fazer, por exemplo, por que engenheiros na sociedade? Então, a partir dessa pergunta, a gente não está perguntando, por exemplo, por que Amanda quer fazer engenharia? Por que João quer fazer
o curso de medicina. Não se pergunta as causas individuais. A sociologia traz perguntas de caráter social, né, para entender por que naquela sociedade existem engenheiros, né? O que leva um grupo de indivíduos, um conjunto, né, ou seja, indivíduos em relação, indivíduos em sociedade, a aceitar certa condição? O que leva certo grupo de indivíduos a aceitar ser engenheiro e a aceitar ser engenheiro nos moldes como o que a gente tem hoje, né, que tem características muito específicas do ser engenheiro. Então a sociologia está preocupada com isso, não das motivações individuais, mas de entender esse indivíduo no interior da sociedade, das relações que ele estabelece entre outros e entre a sociedade. Mas o que é sociedade, né? Então, a sociedade, eu coloquei aí embaixo, né, definição do conceito. A sociedade é um sistema de interações humanas, né? Então, interações entre indivíduos, que segue um padrão cultural. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sociedade brasileira, o que é uma sociedade brasileira? Sociedade brasileira são indivíduos que têm várias relações entre si, e esses indivíduos, eles estão juntos, eles estão imersos dentro de padrões culturais, dentro de um sistema cultural. Isso significa que eu consigo identificar elementos que são próprios a mim em outros indivíduos que estão na mesma sociedade que eu. Né? É claro que dentro da que a gente chama de sociedade brasileira, a gente tem outras sociedades, por exemplo, sociedades indígenas. Cada grupo indígena tem a sua identificação com o seu sistema cultural, com suas características, que faz com que aqueles indivíduos que estão ali, né, naquele grupo, se identifiquem entre si. Tá? E consigam estabelecer relações que são baseadas naquelas regras que são aceitas ali naquele grupo. Né? Então, no caso da sociedade brasileira, a gente entende aqui como uma sociedade porque eu consigo identificar vários indivíduos que falam uma mesma língua, nesse caso a gente fala português. A gente vive sobre um mesmo sistema político, então nós brasileiros vivemos em uma democracia representativa. A gente também tem alguns hábitos culturais que são similares, ou quando eles não são similares individualmente, a gente reconhece enquanto hábitos comuns. Por exemplo, uma grande parte dos brasileiros almoça arroz e feijão, janta arroz e feijão. Arroz e feijão faz parte de uma rotina alimentar de uma grande parte dos brasileiros. Ao contrário, se a gente fosse pensar numa sociedade europeia, em muitos países, por exemplo, que a base é a batata. A gente tem países da América Latina também que a base é a batata, não é o arroz e feijão. E são, então, aspectos culturais que envolvem, né? Então a gente tem aspectos políticos, aspectos linguísticos, aspectos do cotidiano, que fazem com que a gente se sinta pertencente a essa sociedade, né? A esse modo de viver, né? E as pessoas se reuniram em sociedade por uma necessidade material. Então as pessoas decidiram, né? Então vários estudos sociológicos apontam aí que os indivíduos decidiram viver juntos em sociedade, com regras em comum, por necessidades materiais. Então, a sociedade está muito ligada à necessidade de sobrevivência dos indivíduos, né? Então, para sobreviver, os indivíduos se uniram e, a partir disso, estabeleceram regras de convivência, regras que pudessem ali, de certa forma, moldar aquele grupo e garantir uma unidade daquele grupo. Então, trouxe aí 2 outros exemplos, né? Eu falei já das sociedades nativas, né? Que eu usei sociedades indígenas, mas não é um bom termo, né? Mas, por exemplo, uma sociedade industrial, a gente vive numa sociedade industrial e pós-industrial, né? A sociedade industrial, ela se reconhece pela urbanidade, né? Então, as pessoas se reconhecem por morarem em cidade, elas se reconhecem pelo trabalho, a importância do trabalho na nossa vida. O trabalho, ele aparece como um elemento da cultura que é muito importante, né? Na nossa sociedade, por exemplo, vou dar esse exemplo do trabalho, assim que a gente se forma no ensino médio, as pessoas já começam a pensar em trabalho. Seja em cursar um curso superior para trabalhar, ou ir direto para o mercado de trabalho. O trabalho em si, ele faz parte da nossa cultura, né? O trabalho no sentido de emprego. Ele faz parte da nossa cultura e ele define a nossa sociedade industrial, né? Outros aspectos que fazem parte da nossa sociedade é a questão da velocidade da tecnologia, né? Então, são elementos que estão presentes na nossa cultura e que fazem com que a gente consiga se identificar como parte de uma mesma sociedade. Né? Então, retomando aí, sociologia não pensa o indivíduo de forma isolada, pensa o que a gente chama de sujeito social.
que é o indivíduo inserido na sociedade, é o indivíduo em relação com outros indivíduos e com outras instituições. No interior do que a gente chama de sociedade, o que a gente tem? Indivíduos em relação que seguem as mesmas regras culturais, né? Então, que eles conseguem se identificar por determinadas regras que fazem parte da sua cultura, sejam regras de cunho político, modos de funcionamento da economia e até elementos do cotidiano, da cultura cotidiana, né? Isso forma a sociedade. Só que a relação entre sociedade e indivíduo, ela não é tão simples assim, né? Vários sociólogos pensaram, né? Poxa, como que é essa relação? Como que o indivíduo se relaciona com a sociedade? O que a sociedade tem a ver com o indivíduo? Né? Porque são duas instâncias, né? O indivíduo, a gente está pensando em único, né? Naquele sujeito social. E sociedade no conjunto. Então, como que é essa relação entre o indivíduo, entre o único e o coletivo, e o amplo? Na sociologia, desde o ensino médio, né, brinca-se com a ideia dos sociólogos clássicos, que são os três porquinhos, né? Não sei por que de onde veio os três porquinhos. Mas a gente tem três grandes sociólogos que vão, né, ser a base aí para os estudos de várias coisas. E a gente vai trabalhar com eles ao longo da disciplina inteira, principalmente com dois deles, porque são fundamentais para a gente pensar o que é trabalho. O primeiro deles é o Marx, né, que é esse ser humaninho aí que está do meu lado. O Karl Marx, então, está falando do século XIX, a partir do século XIX, e ele está pensando a relação entre indivíduo e sociedade a partir das classes sociais. O que significa isso? Marx estava lá pensando qual é a relação entre indivíduo e sociedade, e ele consegue definir que o indivíduo, todos os indivíduos estão inseridos em grupos sociais, em classes sociais. No caso do Marx em específico, para ele, haviam duas classes sociais: os operários, ou trabalhadores, e os burgueses, que são aqueles que são donos dos meios de produção. Então, para Marx, o indivíduo e a sociedade, essa relação se estabelece por meio dessas classes. O indivíduo faz parte da sociedade, mas antes de fazer parte da sociedade, então, por exemplo, antes de ser brasileiro, de fazer parte da sociedade brasileira, o indivíduo faz parte de uma classe social. Ou ele é trabalhador, ou ele é burguês, tá? A gente vai trabalhar com isso ao longo do tempo com mais calma, né? Mas o que é importante a gente pensar, né? Que dentro dessa perspectiva, o Marx ele vai trazer várias coisas que são importantes para a gente pensar em indivíduo e sociedade, como a existência de interesses diferentes entre esses grupos. Então os indivíduos estão em sociedade, só que eles estão divididos em classes. E essas classes, elas não pensam igual, elas não têm interesses iguais. Pelo contrário, para Marx, essas duas classes, elas têm interesses antagônicos, opostos, e elas disputam entre si pela hegemonia e pelo poder. É isso que a gente vai chamar de luta de classes, né? Então, essas disputas acontecem no plano econômico, no plano político, no campo ideológico, né? E para ele, essas classes sociais que estão em disputa, elas também não estão no mesmo nível. A gente tem a classe dos burgueses em privilégios políticos e econômicos, ao contrário da classe dos operários, que tem, né, sem ter as condições materiais, sem ser os donos dos meios de produção, eles acabam sendo oprimidos e acabam estando em condições inferiores, né? Então, para Marx, pensar em indivíduo e sociedade é impossível sem pensar desigualdade social e é impossível sem pensar a organização dessa sociedade em classes. Tá? Isso a gente pode conversar muito, tem muitos debates aí para a gente pensar sobre essa divisão de classes, né? Mas para Marx, então, esse elemento da classe social é o que organiza a vida do indivíduo em sociedade. Tá? Outro aspecto que é muito importante para Marx, né? Que a sociedade ela é determinada pelos meios de produção, né? Então, dependendo da forma como está organizado o trabalho, então para ele trabalho é um conceito fundamental. A forma como está organizado o trabalho, ela determina uma sociedade. Então, para Marx, por exemplo, numa sociedade que tem o trabalho escravista como a base, né, como pilar de sustentação da economia, aquela sociedade, ela provavelmente vai ter características de cunho patriarcal, ligadas ao latifúndio, vão ter características específicas. Ao contrário, por exemplo, de uma sociedade que se baseia em modos de trabalho livre, operário, industrial. A característica dessa sociedade, que é uma sociedade capitalista, ela já é outra.
ela é fundamentada em outros valores, como o valor do lucro, ela é fundamentada em outras formas de propriedade privada. Então, para Marx, além das classes sociais, o conceito de trabalho ele é fundamental para se entender os meios de produção e para se entender a sociedade, né? Porque para ele a sociedade se forma a partir desses meios de produção, a partir da forma como as coisas são produzidas, né? São essas formas de produção que vão determinar o que Marx chamou de infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura que são as coisas materiais mesmo, né? Então, prédios, ruas, a parte estrutural mesmo, economia, formas políticas. E a superestrutura são aspectos ligados ao campo das ideias, né? Então, para ele, pensar indivíduo e sociedade perpassa em pensar trabalho e classes sociais. A gente vai estudar Marx com mais calma em outras aulas, porque ele é um dos fundamentos para a gente pensar o trabalho também no mundo contemporâneo. Então, ele está falando lá no século XIX, é um filósofo da Idade Moderna, né? Não da Idade Moderna, perdão. É um sociólogo moderno, né, que trabalha com conceitos relativos à modernidade, ao século XVIII e XIX, mas ele é muito importante para a gente pensar aspectos da nossa sociedade, né? Então, por exemplo, a gente não deixou de falar de classes sociais. Talvez a gente não fale tanto de luta de classes, mas o conceito de classes sociais ele existe no nosso dia hoje, né? Assim como estamos em capitalismo, né? Um sistema que foi aí destrinchado pelo Marx. Então, a gente vai ver ele nas próximas aulas com mais atenção. Outro ser humaninho aí, filósofo, sociólogo, que é o Durkheim. O Durkheim, ele traz outros aspectos para a gente pensar aí a questão da relação do indivíduo e sociedade. A partir das suas reflexões, surge um conceito chamado fatos sociais. O que é fatos sociais? São regras, valores, leis, são padrões de conduta. Então, para o Durkheim, quando o indivíduo nasce, ele já nasce em meio a vários fatos sociais, né? Então, esses fatos, esses valores, condutas, padrões, eles são externos ao indivíduo, né? Então, eu nasci, né? Eu nasci, a sociedade já estava aqui com vários valores, várias formas de conduta, várias regras, e eu me inseri aqui no meio. Essas regras e valores, né, no mundo em que eu nasci, elas não valem só para mim, Amanda. Elas valem para mim, Amanda. Elas valem para o meu marido, que nasceu no mesmo ano, na mesma época. Alguns desses valores, né, vão valer para o meu filho. Então, o que Durkheim chama de fatos sociais são esses valores da nossa sociedade que existem fora do indivíduo e apesar do indivíduo. Não adianta eu ficar aqui e gritar loucamente e falar que a sociedade brasileira, os brasileiros não tem que falar português. Tem que falar tupi-guarani. Não adianta, né? É claro que eu posso me organizar e promover ações, né? Durkheim desconfiava disso, mas é possível. Mas a ideia do Durkheim é que o indivíduo, quando ele nasce, já existem coisas que são dadas a eles. Já existem esses padrões, esses valores culturais, né? E que o indivíduo, de certa forma, ele passa por uma coerção da sociedade para seguir aquelas regras e aqueles valores. Então, tem coisas que a gente pode não concordar. A gente não concorda. Que a gente grita, esbraveja e quer mudar. Mas a sociedade faz uma certa coerção para que a gente siga esses padrões e esses valores, né? E para Durkheim, o indivíduo ele é o tempo inteiro... Existem várias instituições que tentam o tempo inteiro esse processo de socialização, ou seja, de inserção do indivíduo dentro desses valores e condutas que já existem. Para Durkheim, por exemplo, a escola ganha um importante papel em fazer essa socialização, em fazer com que o indivíduo entenda os fatos sociais e se aproprie, pegue ele, tá? Então, a escola tem essa função de transmitir valores e de fazer com que o indivíduo incorpore esses valores, né? Então, o Durkheim traz aí um aspecto além do que Marx está trazendo, né? Dessa questão dos valores, condutas que já existem em sociedade, que são os fatos sociais, e o indivíduo como aquele que vai ser integrado a esses valores que já existem. Em cima disso, surge um outro sociólogo, que é o Max Weber, que vai pensar a ação social. Então, enquanto Durkheim está pensando esse conjunto de valores, de condutas que
agem sobre o indivíduo, né? Então, o indivíduo em sociedade, ele acaba tendo que aderir, tendo que aceitar ou incorporando, de certa forma, valores que são coletivos. O Weber, ele vai pensar como que esse indivíduo pode atuar na sociedade, né? Então, o Durkheim está mais pensando como a sociedade atua em cima dos indivíduos, né? Os valores da sociedade que recaem sobre os indivíduos. E o Weber, ele começa a se pensar, ele começa a se questionar, tá bom, existe esses valores, essas condutas da sociedade, mas o indivíduo não pode fazer nada? Não existem ações que o indivíduo faz? E o Weber chega a essa conclusão, de que sim, existem ações sociais, e essas ações sociais indicam que a sociedade é um sistema de poder, que existem várias relações de poder, que os indivíduos relacionam entre si, e é essa relação entre si que é chamada de ação social. Existem várias relações, né? E as relações sociais, elas são realmente, não é uma atitude que o indivíduo tem, e o sentido dessa ação, ela está relacionada ao outro, ao que o outro pensa, ao que o outro considera, tá? Então é sempre uma relação, né? O que o Max Weber ele está propondo é que o indivíduo em sociedade, ele tem ações que ele toma por ele mesmo, pensando em si, ou com base até em coisas instintivas, né? Por exemplo, quando você tá com fome e você come. Isso para Weber não é uma ação social. Isso é algo instintivo, é uma ação que você faz por necessidade, né? A ação social, ela tá relacionada a hábitos culturais, pensando-se no outro, pensando numa ação que vai ter alguma outra reação e que é entendida pelo outro também. Vou dar um exemplo mais palpável do que a ação social. Por exemplo, eu vou no mercado e levo dinheiro. Então, vou no mercado comprar pão e levo dinheiro. Então, eu chego lá no mercado, dou o dinheiro e a moça do mercado me dá o pão. Isso é uma ação social. Por que é uma ação social? Se eu chegasse lá no mercado com um saco de pedra e desse esse saco de pedra para a moça do mercado e falasse para ela, bom, tô aqui te dando esse saco de pedra e tal, eu quero aqueles pães. Ela iria me dar o pão? Provavelmente não. Provavelmente ela ia achar até estranho. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente tem uma convenção, um acordo social que diz que as coisas precisam ser adquiridas por meio da compra. Então, a gente não tem uma sociedade com base na troca. Na verdade, é uma troca, né? Mas assim, a compra é uma troca que presume que eu vou dar dinheiro para conseguir um produto, tá? Isso é uma ação social. É quando você faz uma ação dentro de um conjunto de ideias em comum, mas pensando que o outro também contribui com esse sentido. Então, se a gente estivesse numa sociedade que aceita pedra em vez de dinheiro, se eu chegasse lá com dinheiro, a moça ia rir da minha cara, né? Mas a gente está numa sociedade em que a troca do dinheiro pelo produto, ela é aceita socialmente, né? Então, essa ação social, ela é nesse sentido, né? É uma ação que você faz diante de um outro que também concorda, que sabe daqueles símbolos e daqueles sentidos que estão ali dentro daquele processo, né? Para Max Weber, há vários tipos de ações, né? Então, para resumir, a gente também vai trabalhar bastante com Weber. Existe uma ação que é mais afetiva, que a gente faz e que está relacionada mais às nossas sensações ou aos nossos sentimentos e que são socialmente compartilhadas. Há uma ação que a gente faz por hábito, né, por tradição. Então, minha mãe fazia, minha avó fazia, eu vou fazer também, e que você segue. E uma ação que é racional, seja racional querendo um fim. Então, por exemplo, eu estudo para fazer o vestibular para entrar numa universidade. Isso é uma ação racional, né? E é uma ação que é socialmente aceita, né? Porque todo mundo vai na escola, as pessoas conhecem o sistema de vestibular e tudo mais. Ou pode ser uma ação que ela é só pensada racionalmente, mas ela não tem necessariamente uma finalidade, né? Então, para Max Weber existem várias formas de ação social e é dessa forma que a gente tem que pensar a relação entre indivíduo e sociedade. Somando os três, né? Então, cada um dos pensadores, Marx, o Durkheim e o Weber, eles trazem coisas importantes para a gente pensar.
Outros pensadores sintetizam um pouco das coisas que são importantes desses três pensadores, né? Como o Norberto Elias, que ele vai trazer a ideia de que só é possível trabalhar, estudar e divertir-se em uma sociedade em que há história, educação e cultura. Ou seja, segundo o Norberto Elias, ele vai pegar a ideia do Durkheim. Quando o indivíduo ele nasce numa sociedade que já tem uma estrutura, que já tem um sistema cultural existente, né? E todas as ações do indivíduo, elas são, de certa forma, limitadas por esse sistema cultural, né? É a partir desse sistema que esse indivíduo vai atuar. Para o Pierre Bourdieu, o nome disso seria, de certa forma, né, hábitos, do termo que ele usa, né? É quando todo esse conjunto cultural, ele passa a ser incorporado pelo indivíduo ao longo da nossa vida. Então, a gente aprende coisas com a nossa família, depois a gente aprende coisas da sociedade com contato com os outros, e a gente vai incorporando esses elementos que são exteriores a gente. Mas, para além de pensar isso, o indivíduo, ele não é só um produto da sociedade, ele não só recebe valores e condutas e segue aquilo. Ele transforma. São os indivíduos em conjunto e em relações de poder que constroem a sociedade, como Weber já dizia. E esses indivíduos, eles têm interesses diversos, porque eles estão em grupos diferentes, né? E especificamente na nossa sociedade capitalista, a gente não está numa sociedade igualitária. Estamos numa sociedade em que as classes são diferentes e as classes são desiguais. E é a partir dessas classes sociais que os indivíduos se relacionam com a sociedade. Tá? Então, se a gente fosse juntar os três pensadores, cada um tem um aspecto interessante aí para a gente pensar sociologicamente como que os indivíduos se relacionam em sociedade. E a gente vai ver que tudo isso que eu estou mencionando sobre essa relação do indivíduo com a sociedade, com cultura, com o fato dele ser produtor e produto da sociedade, tudo isso aparece quando a gente vai pensar em trabalho, né? No que é trabalho, na importância do trabalho na nossa vida. Falei muito de cultura, né? Mas o que é cultura, né? Em oposição, eu trouxe um outro conceito para a gente pensar. E o que é natureza? Né? Normalmente, natureza e cultura aparecem em oposição, né? São definidas em oposição, né? Uma ajuda a definir a outra, né? Por oposição. E eu trouxe porque a ideia de que a humanidade, né? Ou seja, os indivíduos em sociedade, transformam a natureza. E ao mesmo tempo em que se transformam, ou seja, transformam a sua cultura. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso, né? Como a gente define natureza? O que é natureza? Natureza é aquilo que os seres humanos eles ainda não atuaram sobre, né? Ou não têm interesse ou ambição de intervir dentro daquilo, ou não podem intervir naquilo, não conseguiram ainda formas de intervir naquela situação, né? Às vezes, quando a gente fala de natureza, a gente pensa lá no cenário verde, rio, árvores, aquele cenário meio de floresta, né? Eu pelo menos penso assim, né? Falando em natureza, eu já imagino, assim, sabe? Uma cachoeira, uns rios, árvores, né? Tudo ligado a um ambiente que não tem essa presença forte do ser humano atuando ali, né? E algumas coisas que não conseguem nem ser explicadas, né? A ideia de natureza é aquela que age por si só sem necessariamente uma regra humana. Então não existe uma regra humana que diz assim, aqui, semente, você vai ficar no solo, e aí você vai receber água, e aí você aos poucos vai brotando, e aí depois de um tempo você vai crescer, se desenvolver, vai virar uma árvore, uma mangueira. O que eu tô falando isso? Não existe uma regra humana, não foi uma regra humana que foi estabelecida para que aquela coisa se desenvolvesse. Não, isso que eu mencionei, né? Da semente que é plantada, é regada e dá uma árvore. Essa explicação foi dada pelo homem, mas ela não é uma regra de funcionamento da natureza. A natureza funciona independente dessa explicação existir ou não. Se ninguém tivesse descoberto isso, a natureza ia continuar agindo dessa forma. Então, a natureza é tudo isso, que tem suas regras próprias, não seguem regras humanas. Elas seguem o que a gente chama de leis naturais.
né, que podem ser explicadas pelo ser humano, né, mas não necessariamente não seguem as regras humanas. Elas podem ser explicadas, mas não seguem as regras humanas. O homem, ele atua sobre a natureza, né? De diversas formas, desde os primórdios da humanidade, com a domesticação das plantas e dos animais, com a construção de cidades, o domínio de técnicas que a gente chama de tecnologia, né? E na medida em que a ciência e a tecnologia elas vão se desenvolvendo, a gente tem uma atuação mais ampliada do homem sobre a natureza. E é a partir dessa atuação do homem na natureza que a gente tem a transformação da natureza, que passa a ser cultura, né? Cultura. Aquilo que de alguma forma pode ser mudado pela intervenção humana e ser formado por expectativas particulares. Então, cultura é tudo aquilo que é produto humano. Então, a gente fala que usa o termo de que cultura é algo artificial, no sentido de que é produzido e pode ser transformado. Então, uma cultura, ela não necessariamente, né? Ela não é. Culturas não são intactas, culturas não são imóveis. Culturas são fluidas, elas se transformam. Culturas diferentes se relacionam, se mesclam, se moldam. As culturas mudam ao longo do tempo, né? Cultura é algo fluido, porque ela é algo que é construída pelo homem o tempo inteiro, né? Então a gente fala que ela é artificial nesse sentido, né? Que ela é produzida pelo homem. E o que é cultura em específico, né? A cultura, ele é um sistema que estabelece padrões e normas que os indivíduos daquela determinada cultura, né, de um determinado grupo, devem estabelecer. Né? É muito comum, até coloquei como exemplo, empresas às vezes venderem a ideia de que para o nosso negócio dar certo, para ser produtivo, a gente tem que ter uma cultura do trabalho, uma cultura adequada aqui, porque essa cultura que a gente estava tendo não estava dando muito certo. Então, a ideia de cultura, ela é muito utilizada nesse sentido, de normas e regras sociais, de conduta, né, que permeiam algumas instituições, né. Então, só para deixar claro que o conceito de cultura que a gente está usando aqui não é um conceito de cultura humana que está diferenciado do de arte, né. Muitas vezes a gente fala isso, né, algo de cultura, e a gente pensa teatro, música, dança. Isso faz parte da cultura, mas isso não se restringe à cultura, tá? Cultura aqui é tudo aquilo que envolve uma produção humana, tá? Então, o computador que eu estou utilizando para gravar essa aula faz parte da cultura humana. A roupa que eu estou utilizando faz parte da cultura humana. As palavras que eu estou utilizando, que foram construídas, né, que o seu significado foi pensado pela humanidade, elas fazem parte da cultura. Tá? O próprio conteúdo que eu estou apresentando faz parte do conhecimento que foi registrado pela nossa sociedade, considerado como conhecimento que tem que ser passado a todos, né? Isso tudo é cultura. Né? A cultura, ela regula e mantém em ordem o conceito em que estão inseridos os indivíduos, né? Quando eu falo em ordem, é claro que existem alguns indivíduos, algumas ocasiões que fogem dessa ordem, mas a ideia da cultura é que existam regras e normas que garantam uma certa ordem nas coisas, né? Então, elas dão forma, até coloquei aí, elas podem dar forma aos motivos e finalidades dos processos humanos. Ou seja, vou dar um exemplo com relação à própria aula, assim, né, nossa, né? A nossa cultura, ela estabelece que a educação, ela tem por finalidade formar os indivíduos, no caso de vocês, né, formar futuros engenheiros civis. É a partir desse aspecto da cultura que todas as aulas são regidas, né? Eu não venho aqui e dou uma aula para que vocês se divirtam. Eu não venho aqui e dou uma aula para que vocês saiam chorando e fiquem tristes, né? Tem uma finalidade, a cultura impõe isso, né? Então todas as aulas, todas as escolas seguem essa mesma finalidade, né? Seguem esses processos, né? Então isso que eu quero dizer com uma certa cultura aí dando forma a processos, dando forma a instituições e a tudo que é conduzido em sociedade. Existem princípios e valores que estão aí baseando as nossas ações no mundo, e é isso que é a cultura, né? A ordem
das coisas no mundo, elas têm contrapartida no nosso comportamento. Então, as formas como as coisas estão organizadas, elas interferem diretamente na nossa conduta. Então, continuando no nosso exemplo na sala de aula. Para além desse objetivo educacional, né, de formar indivíduos, etc., há uma estrutura física, hoje em dia não tem mais, né? Mas pensando numa escola, há uma estrutura física que coloca o professor na frente, os alunos sentados, o professor em pé, perto da lousa, e a partir dessa ordem, dessa organização da sala, os indivíduos que estão ali dentro têm determinados comportamentos. Então, os alunos não ficam levantando o tempo inteiro, porque a ordem cultural que foi estabelecida daquele espaço diz que os alunos têm que ficar sentados e o professor tem que ficar em pé. Né, que o aluno não pode falar o tempo inteiro, que ele tem que pedir permissão em alguns casos, né? Então, a ordem de determinados espaços, que é uma ordem cultural, que foi estabelecida por se achar que o professor ele tem que ter proeminência no sistema educacional, ele tem que ter a centralidade ali do processo. Isso tudo levou a uma ordem de cadeiras, carteiras e objetos e levou também a afetar comportamentos. Para entender como a cultura é tão importante, a gente pode pensar que em diferentes lugares a gente tem diferentes comportamentos. Né? O comportamento que você tem numa festa não é o comportamento que você tem em sala de aula. Inclusive, nem é a mesma roupa, né? Tem gente que tem separado roupa de festa no guarda-roupa, né? Essa aqui é a roupa de festa e essa aqui é a roupa de eu ir para a escola. Né? Essa aqui é a roupa do trabalho e essa aqui é a roupa de festa. Né? Tem pessoas que separam isso, porque para cada espaço que existe na nossa cultura, há determinados comportamentos a serem seguidos. Né, a determinadas condutas. E como que a gente sabe que aquela conduta que a gente está tendo naquele lugar é apropriada, né, é a certa, é correta, né? Porque essas condutas, elas são culturalmente compartilhadas. Então, quando eu vou para a escola, eu sei, né, onde eu tenho que sentar, como eu tenho que me comportar, qual é a roupa que eu tenho que vestir. Seja porque alguém da minha família já passou pela escola e já me contou isso, ou pelos momentos iniciais. Então, quando você chega, às vezes, numa escola nova, entrou na faculdade, você entra na sala, normalmente a gente senta, não conhece ninguém, só observa, vê como que as pessoas estão atuando, e na medida em que você vai observando, você vai vendo as condutas e você acaba seguindo aquelas condutas, né? Porque se você faz algo muito diferente, as pessoas te olham, te condenam, e aí você acaba não fazendo. Por que eu tô falando isso? Porque a cultura, ela tem essas regras que são subentendidas, né? Elas não são explícitas. Mas essas regras de conduta, elas têm na nossa sociedade e elas acabam atingindo a gente de forma coerciva. A gente age porque tá vendo os outros, porque tem medo de romper aquelas regras que são aceitas, né? Então, a cultura, ela tenta, de certa forma, tornar os nossos comportamentos, ações e relações previsíveis, né? Então, essa é uma das funções da cultura. E existem vários, né, como eu disse, para cada ambiente, vários aspectos que são considerados corretos ou não. Isso que a gente chama de aspectos que são corretos ou não, valores, formas, a gente vai chamar de código cultural, tá? O código cultural, ele separa, divide tudo no mundo é dividido e explicado de forma separada e muitas vezes de forma de oposição. Por exemplo, na nossa cultura, a gente explica o clima por termos como clima, que eu falo clima pra gente, né? Não clima em termos de meteorológicos, não é assim, dos especialistas. Mas às vezes, tipo, eu ligo pra minha mãe e falo pra ela: "Ei, mãe, como é que tá o clima em Campinas?" Minha mãe mora em Campinas, eu moro em Ouro Preto. "E aí, mãe, como é que tá o clima em Campinas?" Aí ela fala: "Nossa, aqui tá muito quente." E Ouro Preto é o oposto. Então eu sempre falo: "Nossa, aqui tá muito frio." Parece termos bobos, mas a nossa cultura explica a realidade por meio de opostos. Entre frio, quente, certo, errado, belo, feio, magro, gordo. Sempre tem o nosso código cultural. Então, para explicar a realidade que a gente vive, existem essa série de oposições, né?
e de classificações. A cultura classifica tudo. Então, ela classifica o grupo dos animais, ela classifica as pessoas. Então, ela classifica, por exemplo, pobres, ricos. Ela classifica o tempo. Então, a gente tem tempo do café da manhã, tempo do almoço, tempo da janta. Não sei vocês, mas a nossa, estou dizendo por mim, a cultura é algo tão forte que a gente pode até perceber isso em algumas coisas do dia a dia, né? De classificação e como isso é forte, como a gente introjeta isso, né? De uma forma forte. Vou dar um exemplo da minha vida de ontem. Ontem meu filho não almoçou. Não sei porquê, eu acho que estava com muito sono, não quis almoçar. E aí ele dormiu no horário do almoço. Ele dormiu, olha só, né? Dormiu no horário do almoço. Ele não tava com fome, não comeu e dormiu. Aí ele acordou, era umas 2h30. E aí meu marido veio pra mim com a dúvida. A gente dá comida do almoço ou a gente dá fruta? Isso né, parece uma coisa meio boba, né? Mas isso, por que surgiu essa dúvida? Porque não era o horário do almoço. Já tinha passado o horário do almoço. Ele dormiu no horário do almoço. E aí, a gente dá o almoço fora do horário do almoço? A gente pode fazer isso, né? É claro que a gente pode, né? Assim, não tem nada que me obrigue nem a dar pro meu filho determinadas comidas, nem a comer, né? No horário do almoço, porque eu não posso comer chocolate, porque eu tenho que comer arroz e feijão, né? Porque a gente tem uma cultura e a gente está inserido nela socialmente e a gente internaliza isso, né? Então, no final das contas, meu filho não comeu batata, frango e beterraba, né, que era o almoço dele, porque não era o horário do almoço, era 2h30, ele comeu fruta. Ele comeu muito fruta, porque ele não tinha almoçado. Mas a ideia foi essa. A gente internaliza aspectos da cultura e a cultura classifica tudo de forma que a gente quer ter uma conduta mais adequada e acaba sendo sempre coagido, né, por esses termos da cultura, né? A cultura também, ela determina divisões de espaço, ações, né? Então, tudo na cultura é classificado, né? Classificado, determinado, e os indivíduos acabam seguindo aquelas orientações, né? O mundo social, ele é culturalmente organizado, né? E o comportamento dos indivíduos seguem essa organização, a esses horários, por exemplo, do café e do almoço, para tentar se adequar àquela cultura e àquela sociedade que está ali, né? Então, naquela ideia que também trouxe Durkheim, né? Quando a gente nasce, a gente já nasce dentro de uma cultura e a gente tenta se adaptar àquela cultura, né? Aqueles aspectos, né? Então, assim, a gente tem várias regras, valores e classificações, né? Tanto do dia a dia, quanto essa questão do ambiente de trabalho, do ambiente de casa, do ambiente da escola, né? Tudo isso junto, sobreposto, é o que a gente vai chamar de código cultural. Quando a gente está numa sociedade, a gente está imerso nesse código cultural, nesses códigos culturais, e aí nós somos ensinados a seguir esses determinados códigos culturais. O que é importante a gente pensar sobre código cultural, né? Os códigos, eles são compostos de signos. Signos é tudo aquilo que te ajuda a compreender a realidade ou nomear a realidade. A linguagem é repleta de signos, né? São palavras que a gente utiliza, né? E eu trouxe um exemplo de um signo aí, né? Vou ler para a gente entender um pouco o exemplo que eu trouxe. Conhecer o código é compreender o significado dos signos. Ou seja, para o indivíduo se inserir bem numa sociedade, ele precisa conhecer os signos da sociedade, ele precisa entender esses termos, né? Para saber como proceder em uma determinada situação na qual eles aparecem, né? Além de como utilizá-los para provocar tal situação. Então, por que eu trouxe esses aspectos para a gente pensar em cultura? Para que todo indivíduo atue na sociedade de uma forma adequada, seja para manter a sociedade, seja para mudar essa sociedade, ele precisa conhecer os fundamentos, ele precisa entender como que é a cultura dessa sociedade, quais são os códigos dessa sociedade, quais são os signos dessa sociedade. Por exemplo, para vocês que vão atuar no mercado de trabalho, vocês precisam entender o que é trabalho, por que as pessoas trabalham, qual que é o objetivo do trabalho dentro desse meu sistema capitalista, como funciona a organização do trabalho dentro da minha sociedade. Outras formas de organização? Existem outras possibilidades?
né? Então, quando a gente trabalha com cultura, e nesse caso da nossa disciplina de sociologia, o importante é a gente pensar em tentar entender como que esses códigos culturais surgem na sociedade, tentar entendê-los para conseguir se inserir nessa sociedade da forma como a gente acredita que tem que se inserir, né? Por que eu trouxe esse exemplo aí da proibida entrada, né? Vamos imaginar, então só para vocês entenderem a importância e como que os signos mudam, né? E a importância de entender esses signos. Vamos imaginar que esse símbolo seja colocado na porta, numa porta de um quarto, na parte de fora, né? Então eu tô aqui, por exemplo, vou dar um exemplo do meu quarto. Tô aqui num quarto, fechado, a porta fechada. Vamos supor que eu coloque isso daí na parte de fora. O que que isso daí é um signo, é um símbolo, né? E diz algo. Diz que tá proibida a entrada. Esse signo, ele é muito específico, né? Ele diz algo sobre um comportamento que tem que ser tomado pela pessoa que está fora do quarto. Então, a pessoa que está fora do quarto, ela não pode entrar. A porta está trancada? Não. O signo não diz nada sobre a porta. Nada sobre a porta. Então, se o indivíduo quiser entrar, ele vai entrar. Porta aberta. Né? Só está encostado. Mas esse símbolo diz algo do que se espera. Então, se aquele símbolo está na porta, espera-se que ninguém tente entrar na sala. Né? Isso é um símbolo cultural que diz algo sobre expectativa, o que se espera que o indivíduo faça. E muitos indivíduos atuam com base nesse signo, ou seja, a gente está vendo que é proibida a entrada, então a gente não vai entrar. Né? Mas esse mesmo signo não serve para quem está dentro da sala, porque esse signo está lá fora. Isso significa que se eu quiser abrir a porta e entrar no corredor, tudo bem. Não tem um símbolo que diz para mim nada, né? O que esse signo aí diz? Diz para quem tá fora. Então, o que é importante? Os signos dizem algo. Todos os signos, esse é só um exemplo. Mas vários outros conceitos que a gente vai estudar, vários outros símbolos dizem coisas. Mas dizem coisas para determinadas pessoas, né? Não é todo signo que vale para todo mundo, né? Como esse signo aí, vale só para quem tem fora do quarto, para quem tá dentro não, né? E ele diz muito sobre expectativas, como a pessoa deve agir. Não necessariamente é uma obrigação, mas as pessoas acabam seguindo, né? É como as regras e outras leis, né? A gente segue, às vezes por meio de uma coerção, por exemplo, se alguém entrar aqui e eu estiver gravando, provavelmente eu vou falar pra pessoa, poxa, eu tô gravando uma aula, você sabia que eu tava gravando uma aula. Então, assim, é uma questão de expectativa e de receio, né? Então, esse é só um exemplo. Mas a gente vai ver ao longo das aulas que existem vários signos em torno do ambiente de trabalho, desse conceito de trabalho. Existem vários signos. E é importante vocês saberem entender esses signos, entender esses códigos culturais para pensar como vocês vão atuar no mundo, ou como se espera que se atue no mundo, né? Vocês podem, inclusive, não concordar com isso e tentar atuar de uma forma diferente, mas entender que o nosso mundo, ele é formado por uma série de expectativas, por uma série de códigos e de signos culturais que dizem o que a gente deve ou não fazer, como a gente deve se portar, que colocam regras nos ambientes, que colocam expectativas com relação ao que é, por exemplo, trabalho, como deve se atuar, né? E é dentro desse mundo que a gente está inserido, né? Desse mundo repleto de códigos culturais e de signos. Os signos, eles são, de certa forma, arbitrários, no sentido de que eles não são eternos, né? E muitas vezes esses signos aparecem na nossa sociedade como natureza. Engraçado, né? Porque cultura e natureza parecem coisas opostas. Como que a cultura de vez em quando aparece, como o signo de vez em quando aparece como natureza? Um exemplo mais clássico, né, que se pode dizer aí, é quando se atribui algo, um signo que não é natural como natureza. Vou tentar dar outro exemplo mais prático, né? Por exemplo, quando se diz que meninas, mulheres, naturalmente estão propensas aos cuidados domésticos. E que os homens naturalmente estão propensos a trabalhos no espaço público, né?
essa ideia dessa associação entre mulher e doméstico, homem e trabalho externo, são signos culturais, são compreensões culturais. Mas na nossa sociedade, durante muito tempo, em alguns casos, esses aspectos são vistos como natureza, como se fosse impossível uma mulher trabalhar no ambiente externo, ou como se fosse impossível um homem fazer atividades domésticas. Né? Essas coisas acabam sendo compreendidas como algo da natureza humana, e não são. Né? Então, na nossa cultura acontecem isso, e esses tipos de usos dos signos muitas vezes impõem limites aos indivíduos. Dei um outro exemplo aí, um signo muito conhecido nosso, que é o signo pobre. O termo pobre é um signo, ele significa algo. Significa que aquele indivíduo ali, que é chamado de pobre, ele tem uma série de limitações dentro da nossa sociedade. E se alguém vê ele e identifica ele como pobre, sabe que ele vai ter dificuldades econômicas, que dentro do nosso mundo capitalista ele vai ter dificuldades de sobrevivência, porque a gente não vive com base na troca, a gente vive com base na posse do dinheiro. Então, quando eu falo de signos, eu não estou falando só dessas, por exemplo, uma placa. Eu estou falando de valores, condutas, de termos que surgem na nossa cultura e que colocam limites à nossa vida. Né? Não necessariamente limites são ruins, mas para vocês entenderem que os indivíduos em sociedade estão imersos numa cultura e que atuamos na sociedade a partir dessa cultura, a partir do que se espera da gente, a partir de signos culturais. Né? Em alguns casos, a gente vai atuar como resistência, né? Como muitas mulheres aí atuaram para poder ingressar no mercado de trabalho e poder serem reconhecidas nas suas profissões. Né? Mas em outros casos a gente vai atuar em concordância, né? Considerando essas regras e que são vindas da nossa cultura. E eu vou dar outro exemplo aí, como o trabalho de 8 horas. Né? Em muitos lugares a gente tem um trabalho fixo de 8 horas diárias e os indivíduos seguem essa regra, que é uma regra cultural, não é uma regra da natureza. Né? Uma regra que foi estabelecida dentro do nosso sistema econômico, dentro da nossa cultura. Né? Então esses elementos são importantes. Então cultura é um conceito muito importante para a gente pensar que o mundo em que estamos inseridos e o mundo do trabalho é um mundo repleto de valores e de signos que são socialmente construídos e que fazem parte de uma cultura mais ampla que nós, quando nascemos, estamos inseridos, né? E a gente pode aceitá-los ou não, mas estamos inseridos neles e precisamos conhecer eles para poder guiar a nossa ação social, né? Então, fecha a aula, né, com uma frase, que é o tema, né? Tema central da nossa disciplina Sociologia e Trabalho. E pensar em trabalho implica em pensar a ação do homem no meio natural, então não se esqueçam, a gente pensa também essa relação, e no meio social, né? Então, pensar que o homem atua na sociedade, que é uma sociedade culturalmente construída. Enquanto vocês, né, muitos já estão inseridos no mercado de trabalho, vocês já estão sendo inseridos, né, vocês estão trabalhando, vocês estão atuando em um lugar em que tem vários conceitos de cultura, vários consignos culturalmente construídos em torno do conceito de trabalho e da ação do homem. Né? Fica aí as minhas referências para vocês, que são referências boas para vocês que se quiserem se aprofundar no tema. Encerro a aula por hoje, né? Na próxima aula a gente vai começar a falar mesmo sobre o conceito de trabalho em específico, o que significa, como pensar esse conceito, para a gente dar continuidade no curso. Até a próxima!